Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, eu sou mestre em Reiki, em cura multidimensional arcturiana. Eu trabalho com a mesa radiônica de Buda Kuan-Yin e também trabalho aí com xamanismo. Bom, gente, eu primeiro queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos. Eu venho colocando no ar, tanto pelo canal, no meu canal no YouTube, que é Luz de Kuan Yin, e também venho postando esses vídeos também no Instagram. Então, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando ou pelo YouTube ou pelo Instagram. Tem pessoas que estão acompanhando até por esses dois canais que eu tenho colocado aí o vídeo, então eu quero agradecer muito. Eu queria agradecer, na verdade, algumas pessoas que vêm acompanhando aí pelo YouTube. Queria agradecer ao Denis, que ele vem acompanhando esse canal lá desde 2020. Esse canal tá no ar desde 2020, desde agosto de 2020. Só que originalmente esse canal ele tinha o nome de Farol das Estrelas. E aí recentemente esse ano eu resolvi começar tudo de novo, eu joguei todos os vídeos fora e recomeçar tudo do zero com novos vídeos. Então os vídeos antigos eu deletei todos, de repente em algum momento eu explico o porquê de todas essas mudanças que eu fiz, mas foram mudanças necessárias. Então só tem vídeos feitos desse ano, por mais que ele exista desde 2020. Então queria agradecer ao Denis, que veio acompanhando esse canal desde 2020. Antes, quando era Farol das Estrelas, agora é a Luz de Kuan Yin. Quero agradecer ao Denis, quero agradecer a Cristiane de Sabatini, o André Luiz, queria agradecer ao Francisco Alves, a Adriana Cruz, que eu chamo carinhosamente de prima. Quero agradecer muito a Adriana, que veio acompanhando tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, e Rafa Moraes. Isso, então quero agradecer e todo mundo que vem dando seus likes, deixando o seu coraçãozinho ali. Queria agradecer muito a todo mundo aí que vem ajudando aí. Eu quero agradecer muito, que é graças a vocês que realmente me motiva para fazer esses vídeos. Bom, gente, atualmente dois seres de luz que tenho uma imensa gratidão, que vem me acompanhando, é Buda Kuan Yin, o Mestra Kuan Yin. Por isso que eu venho atuando com a mesa dela. Então eu venho tendo ali a mentoria, todo um respaldo energético de Buda Kuan Yin, o Mestre Kuan Yin, já com você, como se prefere, o Mãe Kuan Yin, que é a deusa ou a mestra do perdão da misericórdia, e uma outra entidade que vem acompanhando, que se apresentou entre ano passado, esse ano, se apresentou para mim, que foi Caboclo Pena Branca. Então Caboclo Pena Branca também foi uma entidade que também se apresentou para mim recentemente, não faz muito tempo que ele se apresentou para mim. Então Buda Kuan Yin está me dando respaldo energético, espiritual, para atuar na minha mesa. E Caboclo Pena Branca também vem com esse lance do xamanismo. Mas acredito que tanto quando eu estou atuando no xamanismo, o Buda Kuan Yin está junto, também quando eu estou atuando com a minha mesa, também com certeza a Caboclo Pena Branca e os caboclos, pretos velhos, também tem me ajudado, dando respaldo para fazer meus vídeos, para atuar na minha mesa, para fazer das minhas frentes, porque eu acho que na espiritualidade não existe separações. Quem faz separações, nós separamos todos em caixinhas, em tudo em mundinhos separados, mas realmente a espiritualidade ela trabalha tudo junto, seja mestre ascensionado, seja caboclo, seja preto velho, é tudo junto, misturado. Com certeza nos meus atendimentos, todos eles estão presentes lá, me ajudando, todo o respaldo espiritual, energético. Então, das entidades que trabalham comigo, as que estão mais à frente dos meus trabalhos é Buda Kuan Yin e Caboclo Pena Branca. Bom, então as orientações que eu recebo têm sido deles dois ali. Então vem uma orientação hoje para fazer um vídeo para falar sobre viagens astrais e viagens mentais, que a princípio parece que são duas coisas muito iguais e parecidas, quando na verdade elas têm uma certa diferença. Eu gosto bastante de simplificar os meus vídeos, assim. Eu acho que o conhecimento ele não está só no meio espiritual. Eu acho que o conhecimento ele é vasto, ele vai para as outras mídias. E quando a gente fala de viagens astrais e mentais, um filme que fez muito sucesso, que é um personagem da Marvel, que é o Doutor Estranho. Então, se você for ver o primeiro filme do Doutor Estranho, ele faz viagens astrais. Então, todo momento tem ali, tem um processo de sair do corpo. E até vim com um desenho aqui, deixa eu mostrar aqui, estou com a camiseta do Eng, do Mestre do Ar. E é um desenho que eu acho ele incrível. Então eu acho que para quem tem a oportunidade de acompanhar a saga do Eng, quem quiser também tá lá no stream também, eu acho um desenho incrível, é bem sensível. Eu acho que ele aborda muito a questão de espiritualidade. O próprio Eng, ele é um avatar, ele é uma reencarnação dos elementos. Então todo mundo fala de
de como você lidar com os elementos, você manipular os elementos. Ele fala de viagens astrais também, que o Aang, o personagem principal, ele faz viagens astrais, então é um desenho que eu acho muito legal, muito interessante e tem muito conhecimento de espiritualidade lá. Então, que nem eu falo, assim, o conhecimento ele vai chegar nas pessoas de um jeito ou de outro. Se eu estou no meio espírita, se eu estou procurando questões espíritas, eu vou atrás e vou acessar, vou conseguir sim, mas muitas vezes até pessoas que nem têm interesse nenhum e acham que não vai se deparar com esses assuntos, com certeza elas vão se deparar de uma forma ou de outra, esse conhecimento vai chegar até elas, às vezes através de um desenho fica até mais fácil e mais acessível, que recentemente fui com meus filhos o Irmão Urso, que a gente tem falado bastante de xamanismo, e aí para eu conseguir falar um pouco dos meus filhos sobre xamanismo, eu resolvi ver o desenho do Irmão Urso, que fala de xamanismo e aborda bem. Eu gosto de exemplificar, não só ficar falando, que eu falo até demais, mas usar exemplos para que fique claro para as pessoas. Então, qual seria a diferença entre as viagens astrais e as viagens mentais? No próprio desenho do Aang, e tanto no que nem eu falei do filme do Doutor Estranho, o que seria uma viagem astral? É quando o seu espírito ele abandona o seu corpo, ele sai então existe um desprendimento do seu espírito, que ele sai do seu corpo e ele vai fazer alguma coisa. Então, se você for ver no filme Doutor Estranho, tem momentos que realmente o espírito dele sai do corpo dele e sai meio que vagando, parece até um fantasma flutuando ali. E no desenho do Aang ele também faz isso. Só que acontece o seguinte, na sua viagem astral, o seu corpo ele fica ali caído, abandonado, parece que ele está morto, parece que está dormindo. E realmente o seu espírito vai fazer o que precisa fazer. Então, uma coisa que eu achei bem interessante no filme do Doutor Estranho é que tem um momento que ele está dormindo, aí aparece a cena dele dormindo, o corpo dele deitado na cama, ele está ali dormindo, e o espírito dele está fora do corpo dele e está lendo. E isso é uma coisa muito comum, não é muito comum você ver nos livros espíritas, você ter relatos nos livros do Chico Xavier, como Os Missionários, vai ter até agora o filme do Nosso Lar 2, não sei se de repente eles vão abordar isso também, mas é muito comum ver nos livros espíritas, por exemplo, André Luiz vai lá ver o que está acontecendo com uma pessoa que deveria, durante o sono, ir para uma colônia espiritual para estar estudando. Então realmente isso acontece muitas vezes quando a gente está dormindo, o nosso corpo fica descansando, porque o nosso corpo precisa descansar, é claro que o nosso corpo precisa descansar, mas o nosso espírito ele não tem necessidade de descansar que nem o nosso corpo. Então o nosso espírito ele não tem tanta necessidade de descansar, pode ficar acordado durante muito tempo, assim, até nos filmes dos livros falam que em algum momento às vezes o espírito vai descansar, porque o espírito também trabalha, então acontece. Nos livros espíritas é muito comum um espírito que muitas vezes ele, no momento que o corpo está dormindo, o espírito ele se desprende, ele solta do corpo e ele vai fazer alguma coisa. Então muitas vezes nós, no momento que a gente está dormindo, nosso espírito vai para uma cidade do astral, uma colônia espiritual, e vai estudar. E até tem um dos livros do André Luiz que até fala um momento que tem lá um momento onde está tendo os estudos, onde as pessoas que... Tem tantas pessoas que estão desencarnadas, que estão participando dessas reuniões, como tem as pessoas que estão desencarnadas e encarnadas. E aí chega um momento que na hora de fazer a lista de presença lá, e aí tem muitas pessoas que estão encarnadas, que deveriam estar lá participando das reuniões, e eles não estão. Ele fala, tem uma lista aqui que, sei lá, tem 20 pessoas que deviam estar numa reunião e não estão aqui. E aí eles vão lá na Terra investigar por que a pessoa que deveria estar numa reunião não está numa reunião. Aí muitas vezes o cara, de vez em para a reunião, vai para outro lugar, ou porque muitas vezes o cara está sofrendo um processo de obsessão, então de vez o corpo conseguir ir até a colônia espiritual, fica lá uns espíritos obsediando ele, drenando a energia dele, não consegue chegar até lá. Então muitas vezes a gente até tem uma orientação, até tem uma vontade de ir muitas vezes para uma colônia estudar. Muitas vezes a gente pode conseguir, às vezes também pode ter algum tipo de intervenção da gente ou ir para outro lugar, por alguma razão, ou realmente ter alguma intervenção que não nos deixe. Uma outra coisa que é importante, toda vez que o nosso espírito ele se desprende do corpo, a gente chama de cordão de prata. Cordão de prata é como se fosse um fio que ele está ligado aqui atrás da nossa cabeça, e é um fio que está ligado no espírito, e aqui então o corpo está aqui, aí o espírito se solta, e aí fica um corpo que a gente chama de cordão de prata conectando uma coisa a outra, porque aí depois a gente sabe o caminho de volta, até brincando, né? Mas fica um fiozinho que conecta
o corpo do espírito. Então, quando o espírito vai, fica esse cordão de prata que está lá conectado, depois volta ao local de novo, então não tem problema nenhum. Então, basicamente a diferença de uma viagem astral é o desprendimento do espírito do corpo e o corpo vai embora, só que o corpo fica ali inanimado, não tem nenhum tipo o corpo não se movimenta. Quando você olha, dá a impressão que o corpo está ali, está dormindo, está em estado de dormência, ou praticamente a impressão que está morto, que nem eu estou usando o exemplo do Doutor Estranho, porque o corpo dele ficava lá largado, e aí quando ele ia fazer uma viagem astral, ele falou, alguém, por favor, toma conta do meu corpo, porque meu corpo está abandonado, não tenho como defender meu corpo, então alguém tem que defender meu corpo, tem que proteger meu corpo, e aí quando eu vou fazendo algumas coisas. Então, todas as vezes quando a gente dorme, é muito comum a gente fazer viagens astrais, então a gente vai lá, se projeta, vai estudar, vai resolver coisas. Acho que tem até uma passagem na Bíblia que fala para você se reconciliar com o seu inimigo até a noite. Por que fala isso? Porque muitas vezes, vou usar um exemplo, eu briguei com alguém, desentendi com alguém durante o dia, aí à noite eu vou dormir e eu durmo com raiva daquela pessoa. Então pode acontecer que durante a noite eu vou lá atrás da pessoa para discutir com ela. Então meu corpo está lá na cama dormindo, só que meu espírito vai lá atrás da pessoa para tirar satisfações e brigar. Então pode acontecer aí uns perrengues, umas discussões, umas brigas durante o astral. Então, por exemplo, sei lá, você tem muita vontade de fazer alguma coisa, sei lá, durante o dia que você não faz, você fica com toda aquela vontade, você vai lá, então, sei lá, você passou o dia querendo beber ou ir para algum lugar que normalmente você acha que não é muito legal, mas tem a vontade de ir, realmente você pode se dobrar e ir para esses lugares durante a noite, aí vamos ver se é um local bom ou um lugar ruim. Então, uma dica que eu dou, sempre quando você for dormir, põe a intenção de onde você quer. Eu quero durante de dormir, faz uma oração para quem gosta de fazer oração e pede, eu gostaria, pede para o anjo da guarda, pede para o ser de luz, para me te encaminhar para ali, para um local, para estudar, para se aperfeiçoar, é a dica que eu dou para vocês. Bom, então basicamente viagem astral é isso. Então, qual a diferença? Então, o que seria uma viagem mental? A viagem mental é quando a sua mente se projeta para algum lugar do espaço, do tempo. Vou até usar um exemplo, isso é uma coisa que eu acredito, pode ter gente que vai concordar comigo, ou tem pessoas que de repente pode até discordar. Nas meditações, eu acredito que quando você está meditando e você consegue ir para algum lugar ou acessar algum lugar, isso é uma projeção mental, porque você está aqui sentado, normal, você tem consciência, você consegue mexer o seu corpo, mas a sua mente ela está em outro lugar, então ou na verdade não em outro lugar, mas é como se a sua mente ela se desdobrasse, a sua mente se ampliasse até um lugar. Então não é como se a sua mente descolasse que nem um espírito, né, na viagem astral, viagem mental. É como se a sua mente ela se projetasse em outro local do espaço do tempo. Eu imagino que nem quando você faz regressão, porque nos meus entendimentos, quando é necessário, em alguns casos mais específicos, eu acredito nas questões de regressão. Então, a regressão também pode se pensar até como se fosse uma projeção mental, porque a sua mente ela vai se projetar de repente para um passado, ou então você vai estar acessando um arquivo acástico. Então, a sua mente ela está se desdobrando, ela está se deslocando no espaço do tempo. Então, pessoas conseguem ver o futuro, a mente está se deslocando para um espaço futuro. No Apocalipse fala que João foi arrebatado em corpo e espírito. Então, de repente, naquele caso do João, no Apocalipse, ele fez uma viagem astral. Aqui acho que talvez não tenha sido uma viagem mental. Então, realmente, como falar que ele foi arrebatado em espírito, provavelmente João no Apocalipse, o corpo dele, ele fez uma viagem astral. E nessa linha do tempo, ele acessou uma linha do tempo tanto do presente, passado e futuro, porque eu posso até falar, para quem se interessar um pouco para o Apocalipse, nessa passagem do Apocalipse, eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, porque realmente João no Apocalipse, ele acessa linhas temporais, que ele consegue ver o que vai acontecer no futuro. E é complicado porque como é que uma pessoa de, sei lá, 2000 anos atrás vai descrever cenas do futuro? Então, realmente, ele faz uma viagem astral, onde ele consegue acessar linhas temporais tanto do presente quanto do futuro. Então, basicamente, a diferença entre viagens astrais e mentais, na viagem astral, há um descolamento do corpo, há uma projeção do espírito, há um desprendimento do espírito, e aí o espírito realmente ele vai
se desconectar do corpo e aí o espírito vai se desconectar e vai para algum lugar. Na mental, é uma projeção da mente, a mente se projeta, que nem eu falei, a gente pode concordar ou como pode ter gente que pode discordar. E aí eu acredito que quando você está meditando, você faz uma projeção mental. A meditação de conexão com algum local, ou para quem gosta da fraternidade branca, vai acessar o templo lá, o templo do raio dourado, onde está do templo Rubi, ou enfim, do lado do Serapis Bey. Então você faz a meditação de conexão com esses locais, aí vai lá ver a chama violeta, o templo de Jade, a meditação de conexão com o raio verde, aí você vai consegue se enxergar lá no templo de Jade. Então o que acontece? Você está consciente, você está aqui, você está de olho fechado, mas a sua mente está se projetando. A sua mente está te levando a você visualizar o templo Jade lá, aquela pedra gigante lá que tem no templo de Jade. Então eu acredito que através da meditação a gente pode realmente sim fazer projeções mentais. E até consciente ou inconsciente, às vezes a gente tem uns deslocamentos assim também na nossa mente, a gente está aqui num lugar, a gente consegue... É até uma faculdade mediúnica, que muitas vezes você está num lugar e você consegue olhar o que está acontecendo em outro lugar, sei lá, você está aqui, sei lá, você é pai e mãe, aí você consegue visualizar o que está acontecendo na sua casa, ou consegue visualizar alguma coisa aconteceu, uma impressão que você tem, algum momento você está ali conversando, aí passa uma imagem na sua cabeça, sei lá, aconteceu uma coisa com o filho, você consegue ver o seu filho, ou sua filha, enfim, o marido, aconteceu uma coisa de errado com ele, você tem é quase um sentido aranha, igual de Homem-Aranha. Mas você tem um sentido ali, às vezes você consegue ver alguma coisa que aconteceu de errado, é porque acontece, a sua mente, ela se projetou no espaço-tempo e se projetou para o local onde aconteceu uma coisa errada. Tem muitos médicos que a gente tinha essa faculdade de fazer viagens astrais, o cara tava ali conversando e falava, gente, eu preciso me desprender, preciso ir para outro lugar. O cara sentava ali, o cara dormia, desmaiava, e o corpo dele se projetava. Então, basicamente, a diferença entre viagem astral e mental é basicamente isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus likes, seu comentário e, gente, enfim, deixe sugestões para os próximos vídeos e, gente, gratidão, gratidão, gratidão.